Olá, meu nome é Cristina Bueno, tenho 39 anos, sou formada em Gestão Ambiental pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que é a EASH, uma das escolas da USP. Tive passagens pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, pela antiga Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, pela Secretaria do Verde da cidade de São Paulo, também fui bolsista na Agência USP de Inovação e hoje eu faço parte de um coletivo de mulheres pretas chamado Coletivas AOSSE. Também sou voluntária no projeto Observando Rios da SOS Mata Atlântica. Sou líder também de realidade climática. Fiz um treinamento em junho e julho do ano passado pelo Climate Reality Training, que é como se fosse uma fundação fundada pelo ex-presidente americano Al Gore. E também serei, a partir desse ano, uma oficineira da Casa de Cultura Hip Hop, onde eu vou tratar de diversos assuntos relacionados à área ambiental. Bom, eu estou aqui porque foi me colocado um desafio, que era falar sobre o meio ambiente e também sobre cultura afro, mais especificamente um pouco sobre o candomblé. Por quê? Porque a gente às vezes tem uma ideia um pouco deturpada, um pouco errônea, não só sobre meio ambiente, como sobre religiões de matrizes africanas, como Umbanda, como Candomblé. Então eu espero, na verdade, conseguir cumprir esse desafio de conseguir falar sobre meio ambiente e Candomblé, com esses dois temas que, a princípio, parecem ser tão distintos, eles se relacionam. E eu espero também que vocês apreciem esse bate-papo, que vocês, enfim, que seja uma quebra de paradigmas, de crenças, caso vocês a tenham, e que saiam com mais ricos, né, de conhecimento depois dessa explanação. Então, já de antemão, eu quero agradecer o convite da Jennifer, coordenadora do Festival Odara, por ter me chamado, por ter proposto esse desafio, por essa oportunidade. Quero aproveitar para deixar as redes sociais também desse festival para vocês acompanharem. Então, no Instagram é Odara Festival 2021, começa agora a partir do dia 15 de março. No YouTube também Odara Festival e no Facebook Odara Festival, tudo bem? Bom, então, vamos lá. Eu vou falar sobre meio ambiente, sobre candomblé, como ambos se relacionam, e eu vou fazer um breve encerramento. Então, meio ambiente. Quando eu falo de meio ambiente, o que passa pela cabeça de vocês, né? O que é o meio ambiente para vocês? O meio ambiente para vocês são o quê? São as flores, é a água, é a luz do sol, são as árvores. Eu acredito o seguinte, se vocês falaram, né, é a água, é a natureza, são os animais, vocês não estão de todo errado, tá? O meio ambiente também é isso. Mas na verdade o meio ambiente é como, é um todo, é um tudo. Porque nós estamos inseridos também no meio ambiente. Então o meio ambiente é essa relação, né, entre o homem e a sua interação com o meio, a sua interação com a natureza, né? Então, como que a gente interage com a água, com as árvores, com os animais, né? A gente faz parte desse meio, né? A Lei 6938 de 81, ela institui a Política Nacional de Meio Ambiente, e ela define meio ambiente como o conjunto de condições, de leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, ou seja, traz essa ideia mesmo de interação, de relação entre tudo que acontece no nosso meio. Inclusive, o direito ao meio ambiente equilibrado, ele é artigo
da Constituição Federal, que é o artigo 225, que trata sobre meio ambiente também, né? Então, no artigo 225 da Constituição Federal, está bem explícito lá, que fala que todos têm o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial à sadia qualidade de vida, né? Impondo-se ao poder público e à coletividade, ou seja, a própria sociedade, o dever de defendê-lo, de preservá-lo, não só para as presentes, como para as futuras gerações também, né? Então, ao falar sobre meio ambiente, um ponto importante dos muitos que eu tenho para falar aqui é a questão da preservação e da conservação, que muitos entendem que preservação e conservação têm o mesmo significado, mas eles não têm, né? Preservação, quando eu falo de preservação ambiental, eu falo de proteção integral àquele meio, né? Seja de uma espécie, seja de um determinado bioma, seja de um ecossistema. E aí, aquele espaço que é integralmente protegido, ele é utilizado só para fins de pesquisa, para fins de algumas atividades de educação, recreativa, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês é por exemplo, o Parque Natural da Chapada dos Veadeiros, que fica em Goiás, é um parque bem conhecido. O Parque Natural da Chapada Diamantina, é um parque que é um exemplo de uma unidade de conservação, que a gente chama da área ambiental, a gente chama de unidade de conservação, mas de proteção integral, né? Ou seja, eu não posso fazer exploração de recursos ali, naquele espaço, naquele ambiente. Em contrapartida, eu tenho também a conservação. Então, a conservação é o quê? A conservação é onde eu posso fazer a exploração de recursos, né? Ela está relacionada com o uso racional e sustentável dos recursos naturais, né? Que por serem finitos, né? Ou seja, uma hora eles podem acabar, eles devem ser utilizados de uma forma equilibrada, né? Até para que, novamente, indo lá no artigo 225, para que futuras gerações também possam usufruir desses recursos, tá? Então, um exemplo que nós temos, inclusive aqui na cidade de São Paulo, são as APAs, que são as áreas de proteção ambiental. Aqui na cidade de São Paulo, apesar de muitos não conhecerem, nós temos a APA do Capivari-Monos, que é uma área de proteção ambiental que fica localizada no extremo sul da cidade de São Paulo, na região ali que compreende Parelheiros Marcilac, né? Então, mais em Marcilac, mas compreende Parelheiros Marcilac. Bom, eu falei agora há pouco que os recursos naturais, eles são finitos, né? Pois bem, os recursos naturais, eles podem ser renováveis, como a água, o solo, o solar, como não renováveis, caso o petróleo, os minerais, o carvão mineral, né? No caso da água em específico, por que ela é um recurso natural renovável? Porque a água ela tem o seu ciclo, né? O seu ciclo hidrológico. De uma forma bem simplificada, o ciclo hidrológico da água o oceano esquenta, evapora, forma as nuvens, essas nuvens precipitam na forma de chuva, uma parte da água infiltra no solo, alimenta os lençóis d'água, outra parte vai para as raízes e aí sobe, né, o caldo das árvores e faz a transpiração, mas essa água que percola
que infiltra, ela forma os lençóis d'água e em alguns casos ela forma pequenos filetes, riachos, e aí vão dando origem aos rios que desembocam no mar, chegam nos oceanos e aí começa todo esse ciclo novamente. Isso é um ciclo constante da água. Mesmo que a gente não perceba, a gente tem a percepção, para quem mora numa cidade como São Paulo, a gente tem essa percepção de uma parte do ciclo da água quando chove, né? Apesar da gente viver num meio ambiente urbano, com tudo asfaltado, então, logicamente, né, essa água, uma parte, às vezes, dela é, entre aspas, perdida, né, por conta do asfalto, mas uma parte ela infiltra no solo e segue todo esse fluxo que eu estou falando para vocês, tá? O solo também é um recurso natural renovável. Apesar que já vem acontecendo algumas discussões onde o solo está sendo visto como um recurso natural já não renovável. Por quê? Porque o solo ele leva milhares de anos, ele é formado por parte das rochas, e ele leva milhares de anos até ele ser formado, até que a gente tenha um solo fértil formado. Esse ciclo leva milhares de anos, né? E o que acontece? Você tem milhares de anos para ter um solo fértil formado, só que em contrapartida você tem uma degradação desse solo muito rápida, né? Por N atividades humanas, seja ela essa parte da construção, né? Porque eu simplesmente asfalto, eu perco o solo também, seja pela atividade da agricultura, quando você tem o desmatamento, e você só tem e aí você só faz a plantação sem fazer uma boa recuperação de solo, isso também leva a uma degradação. Então já está tendo essa contrapartida, porque é algo que leva muito tempo para se formar e que a gente está degradando de uma forma muito rápida. Os nossos impactos eles são negativos perante as nossas atividades e acabam degradando muito rápido esse solo. Tanto que a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela apontou em um dos seus relatórios recentes que aproximadamente 30% dos solos no mundo já estão degradados, tá? E aí eu pergunto, sem solo, como que a gente planta para comer? Fica aí uma reflexão. Aí voltando nos recursos naturais não renováveis, eu citei o petróleo e o carvão, porque eles não se renovam num espaço de tempo suficiente, né, para garantir o suprimento das nossas necessidades, tá? Bom, eu falei de solo, falei de água, falei de recursos naturais, renováveis, não renováveis, falei de conservação, de preservação. E a gente nisso tudo, como que a gente fica, né? Qual é realmente a nossa interação com o meio ambiente? E porque também, afinal de contas, eu vou colocar o candomblé no meio disso, né? Porque o candomblé é considerado aí uma religião sustentável, né? Bom, então, a gente no meio disso tudo, como eu disse lá no início, a gente interage com o meio ambiente o tempo todo porque a gente faz parte desse meio ambiente, né? Então, a gente também sofre com os desequilíbrios que nele ocorrem, tá? Então, essas mudanças climáticas, né? Dias muito quentes, dias muito frios, esse aumento de temperatura, tudo isso são, como eu posso dizer, faz parte das nossas ações perante esse meio, tá? Então, por exemplo, a partir do momento em que eu gero resíduos, que são resíduos, gente, não é lixo, tá? Vamos corrigir esse conceito. A partir do momento que eu gero resíduos,
e não lixo, e descarto esses resíduos incorretamente, dando aquele exemplo bem pueril, que é o famoso jogar o papel de bala no chão, ou a bituca de cigarro na calçada, isso vai afetar o meio que eu vivo. Que eu posso até pensar de uma forma individual, mas eu tenho que pensar no coletivo. Se eu também consumo produtos de uma forma, não digo desenfreada, mas se eu sou uma pessoa muito consumista, sabe? E se eu não levo em consideração a forma como esse produto foi feito, se ele foi feito de uma forma, a forma como ele foi feito e depois como ele será descartado, eu também gero um impacto muito grande sobre o meio ambiente. Vide aí que hoje a gente tem uma discussão muito proeminente, digamos assim, sobre embalagens plásticas, né? Porque essas embalagens vão parar nos oceanos, isso tudo causa um impacto nos oceanos, dentro da marinha, dentre outros pontos, tá? Então, é necessário que a gente crie um pouco dessa conscientização, né? E aí eu trago assim, um exemplo que você pode perceber na sua casa. Quanto tempo que demora hoje em dia para você trocar uma televisão, uma geladeira, ou uma máquina de lavar, um ferro de passar roupa? São produtos que hoje duram muitos anos, né? Os antigos falavam, né, que antes comprava uma máquina de lavar e isso daí durava muito tempo. Comprava uma televisão, também durava muito tempo. E hoje em dia? Quanto tempo demora um produto que você compra, um celular, por exemplo? Quantas vezes você troca, seja por necessidade ou seja por consumo, o seu celular? A cada um ano, a cada 2 anos? Então, também vai a um ponto de reflexão. E aí é por isso, né, que a gente precisa repensar os nossos hábitos de consumo, ter essa consciência de que essa mudança ela se faz sim necessária, caso a gente ainda queira residir, digamos assim, morar num planeta que tenha condições de habitação, e também porque isso vai ajudar na diminuição dos impactos, e também porque a gente tem que pensar que eu tenho que deixar esses recursos para as futuras gerações que estão vindo aí. Você que me assiste, você tem filho? Você tem neto? Será que seus netos terão bisnetos? Como vai funcionar essa parte? E dentro desse pensamento, dessa lógica, qual é o planeta que você quer deixar para eles? Mas enfim, eu falei de meio ambiente, falei de água, de solo, de recursos, estou enrolando vocês até agora e não falei do raio do candomblé. Vocês devem estar se perguntando aí, Priscila, mas e o candomblé? O que o candomblé tem a ver com tudo isso? Eu quero saber como que o candomblé e o meio ambiente se misturam, se interagem nisso tudo. Então a gente vai falar um pouquinho disso, mas antes, vamos entender um pouco, né, o que é o candomblé, né? Então, primeiro eu peço licença a todos os orixás, aos babalorixás e alorixás, por estar falando, porque peço até perdão caso alguma fala minha não esteja de acordo. Eu estou super apta aqui também a aprender, a conhecer mais, essa é a minha busca também. Então vamos lá, tá? Então antes de falar com relação ao meio ambiente, vamos tentar conhecer um pouco disso, tá? O candomblé é uma religião de resistência, né? Resistência preta, principalmente, né? Porque ela sobrevive, ela vem sobrevivendo já há tantos séculos e tão sem apoio, né? Seja do poder público, seja de outras pessoas, que ela desde o seu início ela vem de é uma religião que ela resiste, né? Perante a tantos preconceitos, a tantos ataques, enfim, a tantas tentativas de acabar com essa religião, né?
Então, ela vem dentro daquele contexto da diáspora africana, né, onde os escravos que foram retirados, né, a gente sabe que não foi bem assim, eles foram retirados de suas aldeias para serem escravos aqui no Brasil, e com isso eles meio que tiveram que reinventar a sua cultura para conseguir não só resistir, mas como existir também. Então, assim, para entender um pouco sobre candomblé e poder estar aqui hoje falando um pouco para vocês, eu li algumas coisas e assisti alguns vídeos. Eu assisti um vídeo do Yuri Marçal, que é um humorista preto, faz stand-up, entre outras coisas, ele é bem engraçado, mas ele também é candomblecista, e ele deu uma entrevista que eu achei bem elucidatória, digamos assim, né? Ele fala que o candomblé, para ele, traz paz de espírito. E aí, às vezes, eu até me pergunto, o que é ter essa paz de espírito, ainda mais no contexto de hoje, principalmente no contexto de pandemia no qual a gente vive hoje, né? Então, para ele, o candomblé é paz de espírito, é alegria, é a preocupação com o outro, é o amor ao próximo, é o acolhimento. A mãe dele faz esse acolhimento dentro da casa, acredito que dentro do terreiro onde eles fazem as festas e tudo mais, né? Então é isso, né? Ele fala que numa festa, que o nome é Xirê, então uma festa de candomblé tem que ter alegria para receber as entidades, tem que ter alegria para receber os orixás de uma forma alegre e feliz, e que, bom, hoje em dia a gente sabe que tem muito preconceito e que é uma religião que a gente não vê muito nas outras, que cultua a ancestralidade, ou seja, cultua aqueles que vieram antes da gente, né, que estiveram sobre essa terra antes da gente, né? E isso também vale muito reflexão, porque remete muito a respeito que a gente tem aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos bisavós, né? Tem outros pontos. O candomblé lá na África, logicamente, ele não se chama candomblé, ele originou ele tem esse nome porque ele é brasileiro, mas ele tem uma origem iorubá, que foi uma espécie de adaptação que foi feita aqui no Brasil, né? Já se perdeu muito, assim, muito do que se era cultuado lá, por conta da colonização, por conta do racismo, dentre outras coisas, né? Então foram, digamos assim, trazidos os orixás que dava para cultuar aqui, né? Tanto que aqui a gente cultua 16 orixás, né? Como Nanã, Oloye, Oxum, Xangô, entre outros, né? Mas lá são em torno de 100, acho que um pouco mais de 100, né? E assim, né, pessoas, não vamos confundir candomblé com umbanda, né? Umbanda é uma religião 100% brasileira, até porque ela é muito baseada no catolicismo por conta do sincretismo religioso, né? Que aquilo, o Ogum representa São Jorge, por exemplo, Iansã representa Santa Bárbara, né? Iemanjá representa, se eu não me engano, Nossa Senhora da Conceição, e assim vão fazendo, né? Essa relação dos orixás com os santos católicos, tá? Então tem uma diferença. O candomblé, a natureza é um espaço de comunhão, sabe? É uma comunhão entre a espiritualidade e o natural. E isso deve ser bem cuidado, isso deve ser preservado, né? Então, a natureza do candomblé, ela é por si só
Então a natureza para o candomblé, ela é por si só um elemento central na existência dessa religião, né? Então aí, se vocês percebem que eu já estou começando a fazer a ponte entre meio ambiente e a religião, tá? No candomblé existem os orixás, e os orixás eles são como deuses nessa religião, né? Então, eu citei alguns, né? Mas tem o Bauaê, tem o Saim, tem o Xumaré, entre outras. Então, os orixás, eles são como deuses do candomblé, né? A gente conhece os orixás como Iemanjá, Oxum, Nanã, Ogum, Xangô, o Bauaê, o Xumaré, dentre outros, né? E eles estão assim, intimamente ligados aos elementos da natureza. Então a gente sabe que Oxum está ligado aos rios, Iemanjá está ligado ao mar, Yansan, que eu não citei, mas Yansan está ligado diretamente aos ventos, tá? Então eles têm essa ligação diretamente com a natureza, tá? O orixá é uma energia boa da natureza, né? Por isso que quando você vai numa festa, num xirê, uma festa de orixá, e eu recomendo fortemente, você, numa troca de abraço com o orixá, você já sente toda uma energia, né? Não são necessárias assim, não há necessidade nem de palavras, sabe? Só experienciando, muitas vezes para entender, para saber, para sentir, é algo muito de sentir. E aí novamente eu vou trazer o Yuri Marçal aqui dentro dessa minha fala, e eu também recomendo que vocês assistam esse vídeo que ele fala sobre o candomblé, porque ele fala de uma forma bem interessante que o orixá ele é humanizado, ou seja, ele é humano de certa forma, ele sente raiva, ele sente amor, ele sente tesão, ele faz guerras, né? Então ele é humanizado, o orixá, né? Ele não é um anjo como aos anjos dentro das igrejas católicas, evangélicas e tudo mais. Ele é um humano, né? E então, assim, em resumo, o orixá é o quê? É um movimento, é o axé, essa força, essa energia, né? E para cultuar o orixá tem que realmente ter esse elemento da natureza, porque se você não tem esse elemento da natureza, se você desrespeita os elementos da natureza, eu estou desrespeitando diretamente ao orixá. Então, mas desse ponto, mais uma vez eu estou trazendo para vocês essa ponte entre a questão do meio ambiente, né, da preservação, da conservação e também com o candomblé. Tá? O orixá gosta muito de festa, gente, gosta muito de festa. Claro que tem um determinado momento que ele tem o momento dele, mas nas festas de orixá se canta, se dança. Geralmente as danças são descalças, você não usa sapato, que é justamente para você ter essa conexão com a terra, essa conexão com a energia, né? E são feitas oferendas também nessas festas, né? Que é justamente para você meio que receber o seu axé, para você manter um equilíbrio com o cosmos. Então, quando se prepara uma comida, candomblé, quando se faz uma oferenda, eu ofereço ao orixá e depois meio que sacralizo esse alimento, né? Seja um alimento animal ou não, tá? E aí eu consumo, se for numa festa, eu consumo esse alimento, ou então, se for para fazer uma oferenda,
mesmo, né, fora desse contexto de festa, eu levo essa oferenda até a natureza, para que animais acabem consumindo, acabem até se alimentando dessa oferenda, tá? Então, assim, realmente, tudo que eu uso para fazer oferenda no candomblé, ele é sacralizado, né? Que é uma espécie de bênção. Então, quando eu faço essa oferenda, eu faço essa sacralização, eu abençoo esse alimento, eu também peço, mas eu abençoo esse alimento, e aí, dependendo de como for, eu entrego ou na natureza, que vai servir de alimento aí para os diversos animais, ou dependendo, se for no mar, vai servir de alimento para os peixes, né? Ou dependendo de como for, de onde eu deixar, vai servir até de adubo para o solo, tá? Então é aquilo, todo animal, todo alimento tem que ser sacralizado, e eu tenho que aproveitar todo o animal, tá? Todo o alimento. Geralmente eles são oferecidos numa espécie de banquete, né? Por isso que são utilizadas aquelas alguidares de barro, né? E toda a comunidade, dependendo de como for, ela deve comer, deve se alimentar disso, né? Porque esse alimento você, como eu disse anteriormente, é reforçar o seu próprio axé, é você se ligar ao orixá e também à sua ancestralidade, né? No candomblé, muita gente pergunta, né? Por que tem que raspar o cabelo? Por que tem que ficar careca, né? A raspagem, assim, antes de tudo, o candomblé, ela é uma religião iniciática, tá? Então, para você se iniciar no candomblé, você passa por um rito de passagem, tá? E a raspagem faz parte disso. Porque quando se é abiã, o que é o abiã? O abiã é aquela pessoa que ainda não se iniciou no candomblé. Ela detém os conhecimentos, mas ela ainda não é iniciada, né? Então quando se é abiã, para você passar para Iaô, que já é a pessoa iniciada dentro do candomblé, você tem que passar por um rito de passagem. E aí por isso você faz a raspagem do cabelo, porque essa raspagem do cabelo, ela é para ligar o nosso ori, que é a nossa cabeça, tá? É a ligação da nossa cabeça, a Olorum, a Olodumaré, que é o Deus no candomblé, tá? O cabelo, ele não se decompõe, ele é carregado de energia. Isso até me lembra um pouco daquelas experiências que a gente faz no colégio, né? De quando a gente faz aquele negócio de eletricidade estática no cabelo, que dá aquela oriçada, né? Então o cabelo, ele é carregado de energia. Então quando eu derrubo o cabelo, eu estou deixando para trás toda a vida anterior que eu tinha antes dessa passagem, antes desse renascimento. É isso, né? O candomblé, quando você se inicia no candomblé, você está renascendo. Então, por isso que se faz nesse rito de passagem, se faz essa raspagem, né, no cabelo, para você se reiniciar, para você renascer dentro dessa nova vida que está lhe sendo ofertada, né? Então você está deixando tudo para trás, às vezes uma vida que não estava tão bacana, uma vida às vezes profana, uma vida, né, cheia de hábitos antigos, e passa a viver para o orixá. Então realmente é um renascimento.
Tanto que quando você renasce, você é apresentado numa festa e o orixá te dá um dom, né? Então, vamos colocar que antes, vamos supor, eu, no meu caso, eu não sou iniciada, mas vamos supor que eu resolva me iniciar, e antes eu me chamava Priscila Amara Bueno, e agora, dentro do candomblé, eu passarei a me chamar Priscila de Iemanjá, ou se for Xangô que venha, né, me receber, Priscila de Xangô, entende? Então, tem também toda uma questão no candomblé de você ser devolvido também a sua família ancestral, a sua África ancestral, a sua centelha divina, né? Então a raspagem tem bem esse intuito que eu falei para vocês, de mostrar esse renascer, né? Como se fosse um bebê que nasce, e aí você ganha uma família, que é o pai, no caso, representado pelo Babá-Orixá, que é a mãe, ou a mãe representada pela Ialorixá, né? Você é devolvido para esse útero, devolvida, né? Para esse útero ancestral. E até porque também se acredita que na época, assim, por conta da escravidão, muitos de nós não tínhamos, né, esse contexto, assim, de família, de um pai, de uma mãe, né? E tanto que hoje muitos acabam tendo essa família quando retornam para esse seio ancestral, tá? Para essa família ancestral. Então, ela é iniciática mesmo, né? O candomblé é uma religião iniciática mesmo, todo esse processo de raspagem, de apresentar a família no salão, o orixá vir e dar um nome, a família conhece o novo membro, então tudo isso faz parte do candomblé, né? Acho que é por isso também que é uma religião que tem muito do acolhimento, da preocupação com o outro, do amor ao próximo, né? Então, assim, muitas pessoas, elas têm uma visão muito errônea, né? Sobre o candomblé, dizendo que o candomblé polui, que o candomblé prejudica o meio ambiente, e isso, claro, é uma inverdade, né? Porque é o contrário. O candomblé ele deve ser uma das religiões mais sustentáveis, né, que há no mundo. Ele se preocupa com o meio ambiente, na verdade deve se preocupar com o meio ambiente, porque ele cultua a natureza, né? Como eu disse, os orixás, eles são deuses e eles representam elementos da natureza. Então é um contrassenso, na verdade, falar que o candomblé polui, que o candomblé acaba prejudicando. Como eu dei aqui diversos exemplos, as oferendas que são feitas, elas são colocadas, o alimento, depois de sacralizado, ele é devolvido na natureza, ou quando há uma festa, esse alimento ele precisa ser totalmente consumido, justamente para que se evite prejuízos e que isso acabe levando a qualquer tipo de degradação, de poluição, né? Então o candomblé ele cultua a natureza, ele preserva a natureza, pois ele trata do ser humano como um todo. E novamente, nós enquanto seres humanos fazemos parte desse grande meio ambiente, né? Então a gente precisa cuidar dele. Então o candomblé ele precisa que a natureza esteja em equilíbrio, porque do contrário não se consegue conectar com os orixás, com a ancestralidade, e ele mesmo acaba perdendo a sua razão de existir, de existência, né? Então, até também outros exemplos, dentro do candomblé, a gente ele dá uma importância muito grande também às folhas, porque elas são usadas para fazer lavagens, a gente se utiliza folhas para fazer banhos, para se purificar a cabeça, o corpo.
Então, realmente acaba sendo um contrassenso, e essa é uma visão que essa minha intervenção, que esse meu bate-papo veio trazer, né? Além de fazer essa ligação entre o candomblé e o meio ambiente, mostrar que é um contrassenso, falar que é uma religião que polui, que é uma religião que prejudica, porque isso não é uma verdade. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, eu peço desculpas se alguma fala acabou não ficando não ficou tão de acordo. Realmente foi um desafio, mas eu acredito que eu consegui passar bastante informação assim, para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Eu estou super aberta para qualquer troca de informações, de ideias. Eu fico aí à disposição para tirar dúvidas. Vou deixar com vocês o meu Instagram, o meu Facebook, que são duas formas onde vocês podem me encontrar. O meu Instagram é @pribueno37. O meu Facebook é Priscila Bueno. Então vocês me encontram por esses dois canais. E eu gostaria também de dar umas dicas assim, de alguns documentários que vocês podem assistir, tanto da parte da área ambiental como voltado para o candomblé. Então, por exemplo, dentro da área ambiental, vocês podem acessar sites aí, tanto dos diversos órgãos, né, que regulamentam a área. Então, a gente tem aí o site do Ministério do Meio Ambiente, né? A gente tem o site do Ministério do Meio Ambiente, tem o site, tem uma página no Instagram, acho que fica mais fácil. Tem uma página no Instagram chamada Árvore e Água. Tem a página do Recycle também, que vocês podem acessar e pegar mais informações. Há um documentário super importante feito pelo vice-presidente dos Estados Unidos no governo do Bill Clinton, do Al Gore, que se chama Uma Verdade Inconveniente. É um documentário bem famoso, bem atual nos dias de hoje. Tem o Solo Effect, que é um documentário que está na Netflix, foi lançado recentemente, pode ser uma boa também para vocês assistirem. E dentro do candomblé, saiu aí recentemente um documentário chamado Batalá, passado pela Globo News. O Mojubá também, você encontra capítulos dele no YouTube. E tem Instagrams do Pai Sidney Xangô, que é Professor Sidney. Saberes Ancestrais também, que é uma página bem bacana lá no Instagram para vocês acompanharem. E também do Pai Alexandre, que também tem o seu Instagram, e vocês também podem acompanhar lá o que ele fala, os conteúdos que são bem bacanas, tá? Fora o vídeo que a gente tem do Yuri Marçal, que trata também sobre o candomblé, que também ele é bem útil, bem esclarecedor. Eu recomendo fortemente esse vídeo, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até logo.